Hebreus, no finalzinho do capítulo 10, a partir do versículo 19, o escritor de Hebreus exorta a que a pessoa persevere na fé, não é? Persevere crendo. Ele diz assim: tende, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de uma má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ele usa essa simbologia. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, a firmeza do que se espera, essa convicção, porque fiel é aquele que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa é a convicção, não é? De nos estimularmos a coisas boas, ao amor, às boas obras. Essa entrega de que nós temos um Deus que é grandioso e que nos ama, que nos iluminou, não é? Mesmo tendo atravessado grandes aflições, grandes combates, nós fomos iluminados pelo amor de Deus através de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Portanto, ele, já no finalzinho do capítulo 10, ele diz assim, olha, mas o meu justo, viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, porque nada existe sem fé. Como é que você vai querer conseguir alguma coisa na vida sem fé? Mas o que é a fé, então? O que é isso, né? O que é a fé? Afinal, como diz uma música famosa, é a arte de viver pela fé. Mas fé em quê? Fé no quê? Então, o autor de Hebreus diz assim para nós aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a firmeza da segurança da nossa esperança. Coisas que se esperam e a prova cabal de coisas que não se veem, coisas que não estão para o nosso sentido, nem para a nossa visão, nem para o nosso olfato, nem para a nossa audição, nem para o nosso paladar. Mas nós temos certeza, há uma prova concreta das coisas que não se veem. Isso é o fundamento da fé. Aí, por meio da fé, os antigos alcançaram testemunho. Nós entendemos que pela fé, todos os universos, os mundos visíveis, os invisíveis, os mundos paralelos, foram feitos pela palavra de Deus, foram criados pela palavra de Deus, de maneira que tudo que se vê hoje foi feito do que não se vê, do que não é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, porque Abel ofereceu a Deus aquela oferta do seu coração. Ele podia não ter chegado com nada, mas ele chegou com a sua própria incapacidade, ao passo de que seu irmão Caim queria se justificar pelo esforço das próprias mãos, pela oferta de sacrifício do seu próprio esforço. Olha aqui como eu sou, Senhor, eu sou fera, eu faço um altar com mangas, com frutas, com verduras e hortaliças, com cheiros, fruto do meu suor, do meu próprio trabalho, da minha determinação. O irmão dele, o Abel, não tem o que oferecer, eu ofereceu um animal, a própria criação eu ofereço ao Criador. E aí recebeu pela fé o testemunho de que é bom, que era bom.
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi visto mais, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, está dito, porque é necessário que aquele que se aproxima do Criador creia que Ele é, e que Ele é galardeador daqueles que o buscam, que Ele é galardeador. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou aquela arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado lá na terra da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, Abraão foi chamado por aquela voz: olha, sai do meio dos teus parentes e vai e anda, que eu te mostrarei uma terra que te darei por herança. E ele creu. E Abraão creu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, apenas pela fé. Habitou em tendas naquela terra da promessa, em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e com Jacó, que são herdeiros juntamente com ele da mesma promessa. Porque ele esperava uma cidade que tem fundamentos, uma cidade que é construída por Deus. O Deus é o artífice e construtor dessa cidade. Pela fé, a mulher dele, Sara, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já sendo idosa, fora da idade, porque teve por fiel aquele que tinha lhe prometido, pelo que também de um já morto, já sem forças, sem vontade sexual, já broxa, como dizem, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Veja só, todas essas pessoas morreram na fé sem terem recebido as promessas assim, mas eles as viam de longe e creram nelas e as abraçaram e confessaram que eles eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Porque os que dizem isso mostram que buscam uma pátria diferente, uma outra pátria. Porque se eles lembrassem de onde tinham saído, lá da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, eles poderiam voltar, tinham oportunidade. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, uma celestial. Pelo que Deus não se envergonha de chamar eles de filhos, não se envergonha, Deus já lhes preparou uma cidade. Jesus disse: eis que vou para o meu Pai, vou preparar-vos lugar na casa do meu Pai. Há muitas moradas, e quem tem essa fé crê nisso, espera com paciência, atravessa bondades, alegrias, mas atravessa infortúnios aqui nessa vida com um coração esperançoso, com aquela alegria de que conseguirá. Pela fé, Abraão e Isaac, quando foi provado, aquele que receber as promessas, ofereceu seu unigênito. Você sabe da história que Abraão foi chamado a sacrificar o seu filho Isaac e saiu andando e tal, e subiu um monte, preparou o holocausto para sacrificar o seu filho a Deus. E aquele que dele se tinha dito: em Isaac será chamado tua descendência. Mas ele considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. E daí também ele recobrou o seu filho, né? Recobrou o seu filho, porque Deus mostrou o cordeirinho ali preso pelos chifres nos galhos, e o anjo bradou do céu: não faça isso. Abraão, na hora que ele já ia sacrificar o seu filho, pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas do futuro. Pela fé, Jacó, já próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, já próximo da morte, disse para os filhos de Israel: rapaz, quando vocês saírem daqui, eu sei que um dia vocês sairão do Egito,
levem os meus ossos com vocês. Os orientou nesse sentido. Moisés, pela fé já nascido, foi escondido por 3 meses por seu pai, porque eles viram que o menino tinha uma coisa especial, ele era formoso, e eles não temeram o mandamento do rei, que era matar, né, todos os filhos dos hebreus homens. Moisés, já grande pela fé, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista uma recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, ele não temeu a ira do rei. Ele ficou firme, vendo o que não se vê, vendo o invisível. Ele, pela fé, ele celebrou a Páscoa, ele aspergiu sangue na porta das casas do seu povo, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Ele, pela fé, passou o Mar Vermelho como se fosse uma terra seca. O que os egípcios, intentando, se afogaram até hoje. Dia desse eu vi um documentário que naquela região do Mar Vermelho tem carruagens no fundo do mar. Até hoje foi filmado, o mergulhador filmou rodas de carruagem, roupas de guerreiros, não é? Ali, capacetes e tudo no fundo do mar, desde essa época. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Jericó, uma cidade fortificada com uma muralha, na qual ali habitava uma prostituta chamada Raabe. Sua casa era colada aos muros de Jericó. E pela fé, os homens rodeando a cidade, tocando aquelas trombetas, aqueles chifres, e dando gritos, não é? Dando gritos. Caíram os muros de Jericó, caíram os muros, mas não pereceu Raabe nem a casa dela, porque ela tinha, pela fé, ela tinha escolhido e acolher em paz os espias de Israel. Veja, caíram todos os muros, mas a casa da prostituta Raabe ficou firme ali naquele cantinho de muro. Mas o que é que eu vou dizer mais? Diz aqui a palavra. Vai faltar-me tempo para contar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, o rei Davi, Samuel, profetas, pelos os quais, pela fé, esses caras venceram reinos. Eles praticaram a justiça. Eles alcançaram as promessas, eles fecharam as bocas dos leões. É o caso de Daniel, que ficou numa jaula, né? Por assim dizer, cova, com os leões, e os leões ficaram de boca fechadas. Apagaram a força do fogo, como é o caso daqueles rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo, e dali se viam que aquela fornalha era imensamente aquecida, foi aquecida 70 vezes mais do que o normal, mas aquele fogo não chegou nem um fio de cabelo daqueles homens de Deus. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza eles tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Agora, uns não tiveram esse, vamos dizer, esse privilégio, né, de vencer reinos e fechar a boca de leões e tal. Não, muitos morreram pelas bocas dos leões. Uns foram torturados além do que podiam suportar, mas não aceitaram esse livramento, porque eles alcançaram uma melhor ressurreição do que apenas essa desse tempo presente, né? Outros foram escarnecidos, açoitados e foram presos. Sofreram em prisões
foram apedrejados, açoitados até não suportar mais. Alguns, é o caso de Paulo, né? Paulo passou por isso muitas vezes. Muitos foram apedrejados, é o caso de Estevão, que foi apedrejado até a morte, e sendo apedrejado, disse, olhando para o céu e vendo a glória de Deus, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Isso é um homem de Deus que anda pela fé. Sendo torturado, sendo apedrejado, pede perdão para seus algozes. Um cara desse entendeu muito mais do que os olhos podem apresentar, do que a vida pode apresentar. O cara desse já entendeu que existe uma outra categoria, sabe? Um plano celestial montado para aquele que anda pela fé. E a fé é dom de Deus. Se você não tem essa fé, não tem problema, peça. Porque Deus dá e não lança ninguém em rosto. Ele dá sem medida o seu Espírito Santo e aumenta a tua fé. Muitos foram cerrados pelo meio, tentados, outros foram mortos pela espada. Alguns andaram assim pelo mundo feito mendigos, vestidos de pele de ovelhas, ou o caso de João Batista e de cabras, aflitos, desamparados, maltratados pela vida. Esses homens, o mundo não era digno deles. Errantes pelos desertos e pelos montes, pelas cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa naquele momento, mas Deus, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. A nosso respeito, estou falando de mim e de você agora. Deus proveu alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, esses todos que eu citei, sem nós não fossem aperfeiçoados, porque nós estamos do lado de cada história. A maioria desses caras que estão citados aqui viveram antes do advento da chegada do Salvador do mundo aqui neste planeta, da encarnação de Deus aqui na Terra em Jesus Cristo. Mas nós estamos numa situação muito melhor, porque nós já conhecemos a história deles desde o começo do mundo até a história de Jesus de Nazaré, a sua morte, a sua ressurreição, e ainda digo mais, nós temos em nós abundantemente derramado sobre cada um dos que creem, dos que têm fé, o derramar do Espírito Santo, o enchimento do Espírito que se renova cada dia no seu coração, à medida que você anda em fé, à medida que você se exercita nesta palavra, crendo, acreditando que é bom fazer o que o Evangelho diz. O Evangelho diz que é preciso que eu perdoe, vamos perdoar, vamos experimentar esse perdão. O Evangelho diz que eu devo ter misericórdia. Sejamos então misericordiosos. O Evangelho diz para que eu tenha luz no mundo, para que eu exulte, me alegre com a alegria do outro, mas que eu também chore a tristeza junto com o outro para consolá-lo. A palavra me diz que se alguém me chama a caminhar uma milha, vou com ele duas. Se alguém quiser me tirar alguma coisa, eu não vou brigar com ele. Ele quer me tirar, eu voluntariamente o dou. E aí eu vou praticar essa fé que aqui nós acabamos de descrever, que eu quero concluir dizendo, como diz aqui no capítulo 12, o versículo 1, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Não desanime. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, faça seus comentários e tenha bom ânimo na vida. Exercite a tua fé,
Peça a Deus que te dá abundantemente do seu espírito. Beijo no seu coração.